Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos falar sobre o papel do pai no puerpério. Para isso eu convidei o Tiago Cor, criador do projeto Homem Paterno, com milhares de seguidores nas mídias sociais. Tiago tem feito um trabalho muito lindo, trazendo uma reflexão sobre o papel do homem moderno nesse momento da vida das mulheres e das famílias. Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, o puerpério não é um período pequeno de 45 dias, onde a mulher se recupera de um parto ou de uma cesariana e está envolvida com os cuidados com o recém-nascido. O puerpério é uma viagem longa, complexa, que pode durar semanas, meses, anos para algumas mulheres. E essa vivência certamente pode ser mais positiva tendo ao lado dela um parceiro ativo, carinhoso, atencioso, dividindo esse momento de transformação que a mulher vai passar assim que recebe um filho em casa, né? Então, um tema muito especial, muito complexo e eu acho que vai ser aqui um encontro muito especial. Espero que vocês curtam bastante. Agradecer você de estar participando aqui com a gente desses encontros, né, esse projeto aqui chamado Parto em Foco, que tem, né, o intuito de trazer reflexões aí sobre esse universo, né, da gravidez, do parto e da primeira infância, né? E você também fala então sobre esse período aí super importante, como eu estava falando aqui na abertura, né? E eu acho que vai ser um encontro bacana. Eu acho que vai ser muito bom poder conversar com você, tá bom? Vamos que vamos, um prazer estar aqui com vocês. Me senti muito honrado quando recebi esse convite. Falei, poxa, que bacana, né? Criar essa ponte aí com vocês e com você especialmente, né? Um profissional que me inspira, né? Me inspira não só pela competência, mas, né, por essa sensibilidade, né? Pela forma como você conduz assim, a sua profissão, a sua vida. Então, um prazer. E vamos que vamos. Eu sempre faço uma pergunta no início desses encontros, principalmente com os colegas que são distantes aqui de Belo Horizonte, né? Você não é mineiro, não está em Belo Horizonte, então eu queria que você falasse um pouquinho quando foi que o universo da paternidade chegou até você. Se foi na sua formação, se foi quando você percebeu assim, opa, minha mulher está grávida, isso vai chegar para mim, se foi ali vivendo ou se foi depois que passou. Putz, olha só, passei por isso aí, cara, eu tenho que entender disso um pouco mais. Me conta. Aonde foi que isso te Olha, pegou? cara, eu vejo que isso vem me pegando todos os dias, justamente porque eu entendo e percebi ao longo da minha vida que essa paternidade ela foi construída, ela é construída, né, diariamente. Mas eu sempre, desde que eu me entendo assim por gente, eu acho que a ideia de ser pai sempre esteve na minha história, né? Então, quando eu era criança, eu pensava realmente, ou conversando com meus pais, com amigos, eu sempre me lembro de eu ter um amigo e uma amiga que eu olhava para eles, que era o Diego e a Tainá, olha só, e eu falava para eles, nossa, quando eu tiver um filho, o nome vai ser Diego e Tainá, e não é nenhum dos dois, né? Mas eu lembro, eu tenho essa memória, né, de já ter os nomes dos meus filhos desde de adolescente, vamos dizer assim, né? Quando começava aquelas paixões platônicas entre as amizades, né? O melhor amigo, o grupo, as melhores amigas, enfim. E aí era uma forma de eu homenagear aqueles meus amigos que eu gostava demais. E então sempre teve, né, na minha vida. E aí à medida que eu fui crescendo, fui me relacionando em algumas relações, eu visualizava ter filhos também, principalmente numa das relações que foi mais duradoura. Então eu acredito que a paternidade ela sempre esteve presente. Essa vontade de um dia ser pai. Até que comecei a realmente me relacionar com a Bruna, que é minha parceira, a gente vai fazer 10 anos esse ano. E depois de mais ou menos uns 3 anos, a gente conversava, ela tinha o sonho de ser mãe, eu também tinha esse sonho de ser pai. Até que a gente falou, cara, vamos agora, né? Já estamos juntos, acho que é uma hora bacana. E aí começaram alguns frios na barriga, né? Alguns sentimentos que eu não reconhecia.
até que realmente veio o teste positivo, né? E foi muito louco, porque ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, né, me veio medo, me veio angústia, me veio ansiedade. Então, e aí hoje, eu olhando para tudo isso, eu percebo que esse desconforto, para mim, foi, vamos dizer assim, o início dessa paternidade, né? Que a gente acaba romantizando muito, e eu no início romantizava muito, né? Falava, nossa, vai ser só alegria, vai ser só maravilha, né? Eu vou passear com a minha filha, com meu filho, né? Que eu acho que é comum, principalmente para nós homens que durante a gestação não vivenciamos, não temos ali uma experiência visceral, de fato, das transformações, né? É muito mais relacionado a uma projeção, ao que a gente idealiza, ou ao que a gente quer replicar, né? Pautado nas nossas referências. Então, eu estava meio que nesse universo até que eu caí nesse lugar que é desconfortável, pelo menos para mim foi, principalmente relacionado a esses sentimentos, né? Então, desde então, a paternidade ela vem sendo construída entre esses sentimentos maravilhosos e esses desconfortos. O Dominic Bater ele tem uma frase que eu gosto muito que é o incômodo é a trilha sonora da mudança. Né? Não existe mudança e transformação sem incômodo. Eu acho que a paternidade ela já me escancarou isso desde o começo, né? Desde do teste positivo, né? Que veio esse sentimento, esses sentimentos ambíguos, né? De felicidade, de amor, de turbilhão e de falar, meu Deus, e agora, gente? Tipo, agora é de verdade, né? Da responsabilidade, enfim, várias coisas que foram surgindo naquele momento, assim. Muito bom, que lindo. Tiago, eu queria falar um pouquinho nesse início, antes da gente entrar no tema propriamente dito, que você falasse um pouquinho, eu falei aqui na abertura, muito brevemente, né? Mas falar um pouquinho para as pessoas, né? O verdadeiro sentido, né? Qual que é o seu olhar em relação ao puerpério, né? Nós não estamos falando aqui, gente, nós não vamos fazer uma live inteira para falar só dos primeiros 45 dias, sobre os cuidados que a mulher deve ter ali na recuperação. Não é isso. Quem passar por aqui tem que entender que o puerpério é muito mais do que isso, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua visão, que tem tido contato com pais, com homens modernos, passando por esse momento tão transformador na vida das famílias, né? Então, fala um pouquinho sobre o seu olhar sobre o puerpério, assim, para Legal, ambientar esse bate-papo aqui. legal. Bom, o meu olhar ele é atravessado pelas minhas experiências individuais, por ouvir muitas mulheres. Então, eu recebo muitas mensagens e e-mails de mulheres abrindo o coração, tanto falando das suas experiências positivas com os parceiros, mas uma quantidade muito grande tipo, de abrindo o coração mesmo, falando, nossa, tá difícil, eu não sei como envolver o meu parceiro, enfim. Né? E também em estudos. A gente estava, antes da live, você citou o Alexandre Coimbra Amaral, né, que para mim é a maior referência que eu tenho assim, em relação a estudos. Eu fiz os cursos com ele, enfim. Então, só para contextualizar né, da onde que eu estou falando aqui para as pessoas. E o que eu percebo é que o puerpério ele é uma transição. Na verdade, acho que assim, a gestação, parto, puerpério, né, começa ali na gestação, mas o puerpério em si é uma transição existencial que nos apresenta uma crise identitária. Então, o que acontece? Estávamos ali, vamos colocar uma história aqui, eu e a Bruna, por exemplo, né, papéis, né, parceiros, né, um homem e uma mulher, um romance, um relacionamento, né, um protagonismo de ambas as partes, né, uma dedicação, né, sempre eu e ela, eu e ela, eu e ela. E aí, a partir desse momento que chega a Yara, né, nossa primeira filha, vem esse ser que acaba abalando todas as estruturas desse relacionamento, né, e abala não no sentido negativo, mas que sacode, né, e surgem novos papéis, que esse pai e essa mãe. Isso fica tudo muito confuso, na verdade, né? Porque é uma crise. Quando a gente fala de quando a gente fala de uma transição, é muito difícil a gente conseguir identificar o início e o fim de uma transição. Eu acho que isso talvez seja um dos maiores desafios para quem está vivenciando um puerpério, né? Porque é altamente complexo você conseguir identificar algumas coisas que acontecem
Primeiro, porque não existe, poucas pessoas têm realmente o conhecimento sobre o que é o puerpério. Então, acaba que essa galera, eu falo, esses marujos entram aí para navegar num oceano altamente desafiador, né, com ondas de correntes, e o cara não tem nenhuma bússola. Então, assim, provavelmente vai cair num lugar indesejado. Mas voltando, né, então o puerpério seria essa transição existencial, né, que traz uma crise identitária para essa família, que traz um encontro com o luto, né? Então, o luto não necessariamente da morte morrida, por mais que existam pessoas que vivenciam o puerpério após uma perda gestacional. Eu acho que só uma aspas aqui, quando a gente fala de puerpério, não é somente pessoas que têm filhos, pessoas que adotam filhos também vivenciam puerpério. Opa, pessoas que perderam seus filhos também vivenciam puerpério. Né? Então, a gente sai de uma transformação somente fisiológica, que também impacta, né, no caso para quem pariu, vai impactar consideravelmente as transformações hormonais, o reconhecimento desse corpo, né, as lesões, independente da via de parto, existem traumas, né, traumas físicos, né, que a gente está falando de um parto vaginal, não é que é trauma em sentido psicológico, mas que teve uma passagem ali, teve uma lesão. Então, essa recuperação física pode impactar nessa recuperação dessa mulher ou desse homem trans. Né? Acho importante a gente também contextualizar aqui que homens trans podem parir também. Então, saindo dessa questão fisiológica e com uma visão mais ampla, a gente está falando de uma transição. Né? E a chegada de um bebê, independente de como foi, ela vai impactar. Então, o puerpério, como eu já disse, é um processo de transição, não tem um tempo definido para acabar, né, Emerson? Então, as pessoas ainda entendem o puerpério. Se coloca no Google, ainda aparece conteúdos relacionados ao puerpério à quarentena. E eu acho que isso foi uma coisa muito legal, que você já começou a falar que não tem nada a ver. Né? A quarentena é um processo, para esclarecer, né? É um processo de reorganização, mas quem disse que isso serve para todas as mulheres? Né? Tem mulheres que se recuperam fisiologicamente mais rápido, dependente de como foi o parto, outras precisam mais, outras precisam menos. Então, assim, não existe uma regra. Né? Mas e as pessoas, principalmente os homens, acabam relacionando muito a quarentena ao sexo, né? A permissão, a autorização para né, para voltar a ter relação sexual. Então existe aí uma falta de conhecimento muito grande sobre o que é o puerpério, mas eu entendo assim, Emerson, que é um momento altamente complexo, que é atravessado por múltiplas variáveis, né, tanto fisiológicas, quanto psicológicas, quanto sociais. Né? Porque aonde essa família está inserida vai impactar na experiência, né, dessa mulher, trazendo então aqui para uma mulher. Vai impactar. Né? A família, como essa família é estruturada, como foi a gestação, como foi o parto, tudo isso vai impactar. E o papel do homem nesse momento é muito importante. Muito. Porque é necessário, eu acho que uma das maiores ilusões, o Alexandre Cunveiro fala isso, né? Uma das maiores ilusões que nós temos é que somente um casal vai conseguir dar conta de todas as demandas que um bebê traz. A possibilidade de adoecer ou de gerar conflitos é muito grande. Imagina quando não tem um homem, quando não tem um pai ou um acompanhante ou uma pessoa que oferece esse suporte para essa mulher, para essa pessoa que pariu. Meu, assim, não, é quase Impossível. surreal, É assim, sabe? surreal. Não é impossível porque as mulheres fazem, né? Dão contas, É, mas dentro de um preço muito alto. Um preço muito alto. muito. Perfeito. Tiago, eu sei que você chama os seus seguidores de marujos, né? Você já acabou brincando aqui, né? Eu acho que nesses primeiros 10 minutos de live já ficou um grande recado. Puerpério marujo, fique esperto, cara. Não é só 45 dias ali que a mulher está se recuperando e quando é que vai ter um retorno à vida sexual. Então, falando para os marujos, não é um lago de águas calmas, né? É uma viagem transoceânica. Vai ter águas calmas, vai ter, passando ali perto de Fernando de Noronha, mas também, meu amigo, vai ter
águas turbulentas, vai ter Aquele uma momento que você vai transição e querer uma... saltar do barco. Exatamente. Só que você, né, só que vamos aqui hoje fazer com que você fique nesse barco e Exato. ajude esse barco a transitar por todas essas águas, né? Acho que já ficou um grande recado, né? Quem acompanhou até aqui agora já entendeu. Os marujos já entenderam como é complexo esse momento na vida das mulheres, das famílias. Eu gosto muito do que o Alexandre diz, né? Vai para casa naquele dia ali que recebe alta da maternidade, vai um recém-nascido, um bebê recém-nascido, um homem e uma mulher também recém-nascidos, como então um pai que acabou de nascer como pai e uma mulher que acabou de nascer como mãe, né? Exato. Então, Estranhos, né? E exato, são exato. todos estranhos. Eu acho que isso é um dos desafios, né? É, Porque são novos papéis e já começa nos primeiros dias um estranhamento desses relacionamentos que foram projetados como icônicos, como inabaláveis, como amor incondicional. E aí eles se exato. deparam com tudo isso que a gente está falando e já, nossa, e agora? Perfeito. Falando em mudança, Tiago, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a antropologia da paternidade, né? Eu Uhum, tenho feito essas reflexões, né, com os casais que eu cuido, né? Assim, o mundo mudou, né? Os relacionamentos mudaram, o papel da mulher mudou no mundo, na sociedade, né? E essa transformação, né, tem colocado, né, os homens, né, num novo posicionamento também nesse momento da vida das famílias, né? Assim, uhum, certamente o homem hoje tem tido uma certa dificuldade de se adaptar, na minha opinião, a esse novo papel, e por isso esse convite, a essa reflexão aqui, que vai ser filosófica, vai ser científica, sobre esse papel do pai, ou o novo papel do pai no puerpério. Né? Assim, uhum, então, eu queria uhum. que você falasse um pouquinho, você vê isso, né? Estamos em transformação, né? Estamos. Temos que reconhecer isso aqui. Não dá, né? Estamos em transformação, uma velocidade lenta, eu acho que é importante a gente frisar isso, né? Acaba que a gente acaba convivendo com pessoas que estão dentro desse universo, que estão falando sobre isso, mas isso é uma bolha. Quando a gente olha, pelo menos a nível Brasil, é um movimento ainda que está no início. Né? Que movimento é esse? Desses pais que estão visualizando uma nova perspectiva de paternar, né? Principalmente pautadas pelo cuidado e pelo afeto e pela presença. É algo que é muito disruptivo quando a gente olha, né, para as nossas referências paternas do passado e que nem tão do passado. Né? Se a gente está falando que ainda é assim, é do presente. Então é só olhar para o lado, às vezes, é só olhar para a nossa família, para o nosso tio, para o nosso pai. Mas, historicamente, se a gente olha para a nossa história, a gente percebe que sim, vem havendo uma transformação bem grande sobre a paternidade. Né? Então, se a gente olha, não tem como a gente falar da construção das paternidades sem falar sobre as construções das masculinidades, né, Emerson? Então, porque uma acaba atravessando a outra, as duas são forjadas, inclusive, numa mesma estrutura, né? E aqui a gente está falando sim de uma estrutura onde existe uma hierarquia de poder, onde quem está no topo dessa pirâmide de poder são os homens, e isso acaba pautando justamente os papéis de cada um na sociedade. E quando a gente fala em família, essa estrutura ela também permanece dentro das famílias, aonde existia, aonde existe esse homem no topo da hierarquia, né? Tanto que quando você se torna pai, você é o chefe de família. Né? Então, isso até na nossa forma de falar está enraizado em todos nós. Você é o chefe da família, ou seja, você que manda. Né? Você que é a autoridade dentro dessa casa. E dentro dessa construção das masculinidades, existe essa caixa do homem. Então, essa caixa do homem é um conceito que é disseminado cada vez de uma forma incrivelmente, né, pelo Tony Porter, que é um pesquisador sobre masculinidades incrível. Procurem, tem um TED muito legal, Tony Porter, aonde ele traz justamente esse conceito da caixa do homem. O que é essa caixa do homem? É um aprisionamento construído aonde nós homens precisamos
demonstrar algumas características, como ser forte, ser viril, não se vulnerabilizar, não demonstrar sentimentos, né, ser não inferior, as mulheres sempre inferiores a gente, ou qualquer pessoa que difere dessa caixa, dessa estrutura, seja inferior, ou menos homem, ou mulherzinha, ou qualquer outra coisa, né? Então existe essa caixa do homem, e eu percebo que quando o homem vira pai, além dessa caixa, vem essa caixa do pai, né? E o que é essa caixa do pai? É uma caixa que diz que nós não podemos nos disponibilizar afetivamente, porque senão o nosso filho vai ser um filho mimado. Né? É uma caixa que autoriza a ausência, porque o que importa no início da vida é a mãe. Ela que tem que educar, ela que tem que cuidar da casa, ela que é a cuidadora. É uma caixa do homem que diz para a gente que nós temos que ser exclusivamente provedores financeiros e materiais. Que isso é o que mais importa. Então, todos nós viemos desse lugar. E isso atravessa todos nós. E eu acho que um dos maiores desafios desses homens, né, que estão olhando para uma nova perspectiva de paternar é justamente tentar não replicar ou se policiar, porque a tendência é repetir padrão, principalmente quando eu estou diante do desconhecido, que é a paternidade. A minha filha, as minhas filhas, mas a minha filha Yara, por exemplo, aqui, né? Ela chegou aqui, de repente, dentro de uma forma, uma visão mais conservadora, ou eu falo, tipo, sai daqui agora, ou eu gritaria, né? Eu seria muito mais autoritário e até agressivo, porque a raiva e a agressividade ainda é permitida, a violência é permitida dentro de uma relação entre pais e filhos, principalmente pai e filho, né? A violência é autorizada. Então, todos nós fomos forjados nessa estrutura. Né? E quando a gente olha para o Brasil, aqui propriamente, né, não tem como a gente falar ainda de paternidades somente de uma visão positiva. Eu percebo que a gente está ainda muito mais numa fase de reparação do que de reconhecimento, sabe, Emerson? Quando a gente olha que quase 6 milhões de crianças no Brasil sem o nome do pai na certidão de nascimento, né? 11 milhões de mães solos, um número altíssimo de violência doméstica, tanto contra as crianças, quanto contra as mulheres, com os companheiros, enfim. Então, esses são os marcadores das paternidades no Brasil. Não tem como a gente falar somente das coisas positivas que estão acontecendo, enquanto essa é a regra ainda. Está autorizado, né? Está autorizado o cara ser pai porque ele passa o final de semana e bate uma selfie. Então, eu vejo dessa forma. Está acontecendo de um movimento muito bonito, um movimento forte, diga-se de passagem, mas ainda é muito pequeno e lento diante das urgências sociais, principalmente quando a gente sai da porta, quando eu saio aqui da porta da minha casa e eu vou para a rua, né? E eu vejo as violências que são cometidas por homens e por pais, entendendo que a falta de afeto é uma violência. A indisponibilidade afetiva é uma violência. A ausência, ela é uma violência. É que a gente não entende como uma violência, mas ela é uma violência, porque ela vai impactar a vida desse bebê, que vai virar uma criança e que vai virar um adulto. A gente não sabe qual que é o impacto, mas impacta. Sem dúvida. Então, eu percebo assim dessa forma, sabe, Emerson, que a gente tem um longo trabalho. Provavelmente eu não vou estar vivo quando de repente as coisas estiverem melhores. Eu sou otimista, né? A gente está fazendo coisas para nossos filhos, para nossos netos, mas eu acredito que a paternidade ela pode ser uma dos principais gatilhos de transformação social, né? Michel Odin fala, né, se a gente quer transformar o mundo, primeiro a gente precisa transformar a forma de nascer. Né? Ele fala propriamente do parto, mas eu amplio um pouco essa visão para o início da vida e por tudo que engloba, né, esse início da vida e esse parto, inclusive, que a gente está falando, né? Onde estão os Perfeito. pais dessas crianças, né? Onde estão os pais na hora do parto? Onde estava o pai no puerpério, na noite, enquanto a mãe está com fissura no peito e ela tem que acordar para mamar e o cara está roncando? Tipo, meu, não dá mais, né, cara? Então, existe uma urgência, né? Eu acho que talvez
para os homens que estão engajados com essa nova perspectiva de paternidade, se sintam também desconfortáveis, porque talvez, acho que faz parte do mecanismo, né, do nosso cérebro, né, esse instinto de recompensa, né? Eu estou falando, eu estou te elogiando, nossa, cara, você tá mó gato hoje aí, Emerson, porra, bonitão, né? No mínimo que eu espero um obrigado, né, cara? Então existe esse mecanismo de recompensa. Então, se eu estou ali dando o meu máximo e também ninguém me reconhece, isso gera um desconforto. E eu acho que esse é um dos desafios que esses homens que estão vivenciando, se dedicando de fato à paternidade, podem encontrar, que é justamente essa falta de reconhecimento, que talvez não venha mesmo. E às vezes não vem, não é porque a gente não merece, é porque a nossa régua de paternidade é muito pequena. Né? Qualquer coisa que a gente faz já é muita coisa. Né? E a gente fica esperando esse reconhecimento, mas talvez não venha. Às vezes não é porque, principalmente das nossas parceiras ou parceiros, talvez não tenha energia. Né? A pessoa às vezes está tão envolvida dentro dos seus próprios processos individuais que às vezes não tem nem energia. Então, enfim, já fomos aí para outros lugares. Mas esse lugar que você levou a gente a pensar sobre essas transformações e esse novo papel do homem e da mulher no mundo moderno, né? Assim, não tem como a gente passar por isso ou conversar sobre esse assunto sem chamar a atenção dos homens, dos marujos, sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, você falou lindamente sobre isso, traçando um paralelo em relação ao parto, né? Assim, poxa, todo esse universo, esse momento da vida do homem e da mulher é uma oportunidade de transformação, né? É uma oportunidade de você crescer, de você evoluir, né? Isso bem vivido é para resultar em casais mais conectados, mais unidos, mais fortalecidos, mais maduros e tal. Mas isso mal vivido pode resultar numa mulher emocionalmente comprometida, um homem emocionalmente comprometido, prejudicar, prejuízos no desenvolvimento profissional e prejuízos na relação. Separações existem por vivência inadequada desse momento da vida. Então, gente, o que a gente está falando aqui é muito sério, né? Então, Impacta, inclusive, o desenvolvimento da criança, né? não, exato. Sem falar nisso, né? Tudo que está refletindo, Uhum. né? No desenvolvimento do filho, né? Então, um momento muito importante, esse paralelo aí, a partir do momento que se descobrir grávidos, né? Entendam isso como uma oportunidade de transformação, né? De conexão do casal, né? Eu vou perguntar daqui a pouco sobre os pilares, né? Sobre o seu olhar da paternidade, mas é muito importante a gente deixar esse grande recado. É uma grande oportunidade de transformação, né? Então, muito Exato. importante lançar esse olhar, É, gravidez, a parto e paternidade, pós-parto, né? sim, a paternidade, ela, em 2016, o Papo de Homem fez uma pesquisa que deu origem ao documentário Precisamos Falar com os Homens. É uma pergunta, na verdade. Precisamos falar com os homens? E dentro dessa pesquisa, eles identificaram 7 gatilhos de transformações das masculinidades. E a paternidade foi identificado como um desses principais gatilhos, né? Justamente porque é um momento que abala as estruturas da nossa vida, né? Que vai falar, Exato. cara, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Vem questionamentos existenciais. E eu quero falar uma coisa que eu acho muito importante, que vai bem ao encontro disso que a gente estava falando, em relação à presença, afeto e do impacto, né? Porque a forma que eu vejo é a seguinte, Emerson. A partir do momento que eu e você geramos uma vida, existe responsabilidade, que já não tem mais nada a ver se eu quero ou não quero ser pai. Se eu estou sentindo amor ou se eu não estou sentindo amor. Né? Como eu estou sendo abalado, como eu estou... São duas coisas. Uma coisa é a responsabilidade. Uma coisa é o sentir-se pai. Responsabilidade é imediato. Geramos uma vida, geramos, começou aqui agora, nesse momento, a minha responsabilidade. E o que é essa responsabilidade? Tudo que envolve a chegada desse ser. Né?
E qual é o meu papel dentro, se esse ser está dentro de um outro ser? É oferecer o melhor cenário possível para que essa pessoa possa protagonizar com liberdade e autonomia esse momento que é dela, seja ela uma mulher ou seja um homem trans. Né? Esse é o nosso papel. E conhecer sobre os mecanismos e conhecer sobre o que está acontecendo, porque se eu não posso cuidar de fato, se eu não posso fazer nada prático, eu tenho que saber. Isso não é só se, porra, o cara é legal, né? É responsabilidade. Eu tenho que conhecer, eu tenho que estar presente, eu tenho que ir nas consultas. Então, para que a gente tenha esse lugar. E outra coisa é sentir-se pai, que aí é uma construção. Né? E o que eu penso é que quanto mais esse homem se responsabilizar, mais ele vai se sentir pai. E mais rápido ele vai se sentir pai. Porque ele começa a vivenciar esse universo. Ele está pensando, ele está preocupado, ele está pesquisando, ele está falando com os amigos, ele está conversando com a parceira. Ele tem papo com a parceira, inclusive. Então, acaba que ele vai sendo se apropriando dessa paternidade também à medida que ele se apropria dessas responsabilidades. Então, eu queria só falar isso, né, que são coisas distintas. Uma coisa é a responsabilidade, que não tem nada a ver se eu quero ou não quero. Cara, foi sem querer, por querer, sem querer, querendo. Responsabilidade. Temos uma questão para resolver, que é uma vida. A gente não precisa estar sozinho, a gente não precisa nem ficar junto. Se você não quiser ficar comigo, Emerson, não tem problema. Mas temos aqui responsabilidades, né? Que é diferente de se eu quero ou não quero ser pai. Muito bom, lindo, linda essa reflexão, linda. Tiago, fala um pouquinho para a gente aqui sobre o seu olhar sobre os quatro pilares da paternidade. Quais são, na sua visão, os quatro grandes pilares da paternidade? E fale um pouquinho assim de cada um deles, né? Primeiro cite os quatro, depois vamos falar um pouquinho de cada um deles. Eu acho que aqui entramos num momento desse bate-papo assim, super importante, né? Que já começa a dar um olhar assim em relação a esse novo comportamento, né? A busca por esse novo comportamento do homem nessa fase tão importante da vida. Fala aí um pouquinho. Legal. Bom, os quatro pilares da paternidade, eu trago isso, na verdade, né? Algo que eu venho elaborando nesses últimos anos, que eu venho desde que eu iniciei o projeto Homem Paterno. E quando eu apresento os pilares das paternidades, e eu falo das paternidades porque são múltiplas paternidades, né? Eu vejo, eu acabo, quando eu apresento esses pilares de forma visual, eu sempre apresento eles de uma forma de uma mandala, né? Então, onde todos esses pilares eles não se sobrepõem, eles são complementares e eles possuem um eixo. E qual é esse eixo? É o masculino, é o homem. E quando eu estou falando isso, e por que que eu coloco esse arquétipo, vamos dizer assim, no centro, né? Porque eu vejo justamente que antes de falarmos de paternidades, antes de sermos pais, somos homens. Né? E a gente vai lá, que a gente começou lá no começo desse nosso encontro, falar das caixas e das construções. Então, o primeiro passo, quando um homem pergunta, Tiago, o que eu faço? Vou ser pai, qual é a primeira coisa que eu faço para me preparar para a paternidade? Dentro do meu entendimento, é justamente fazer essas reflexões existenciais, né? Revisitar nossa biografia. Quem são as minhas referências paternas? Aonde estava meu pai? Você sabe onde estava seu pai na hora do parto? Aonde estava seu pai no início da sua vida? Né? Quem eram os cuidadores? O que você entende sobre cuidado? Né? Que homem é você? O que você deseja replicar? O que você não deseja replicar? Então, são questões filosóficas, mas eu vejo que esse é o primeiro passo. Então, existe esse eixo, e aí, trazendo então os pilares, tá? Para mim, os pilares das paternidades, um é o amor, um outro é o conhecimento, o outro seria a empatia, e o quarto, a comunicação. Então, amor, conhecimento, empatia e comunicação. O amor, tá? O amor aqui não somente de uma forma romantizada, aquele amor entre pessoas, mas a possibilidade do homem se conectar com os aspectos mais sutis da vida, como sensibilidade, como sentimentos,
como emoção. Já diz aquela música, aquela frase, quem ama, cuida. Que tipo de amor nós estamos disponíveis para oferecer? Porque para você cuidar de uma pessoa, necessariamente você precisa entrar em contato com sentimento, emoção, sensibilidade. Então é esse amor que eu acho que a gente tem que começar a se conectar ou resgatar. Na verdade, porque está em nós. É que a gente, dentro dessas construções, a gente foi perdendo, foi podado, de acessar literalmente isso. Então, trazer esse amor, resgatar esse amor como um propósito, aquilo que me move no dia a dia, eu vejo que é muito importante. O segundo pilar seria o conhecimento. E aí aqui é o conhecimento de ler, de estudar, de buscar, cara, que eu vou fazer uma travessia e eu preciso saber. Ninguém faz uma travessia, uma aventura, escala uma E, montanha ó, sem se preparar em nada, né, cara? e já avisamos aqui que é uma travessia transoceânica, né? Então, Exato. fique Cara, você tem que estar esperto, com né? todos os kits, né? E No ainda mundo corre o moderno risco. de hoje, no mundo moderno de hoje, não dá para você embarcar numa viagem dessa sem estar com tudo mapeado, né, meu amigo? É isso? Exatamente. E mesmo assim corre grandes riscos de alguma coisa acontecer, Ou porque é complexo e você não consegue planejar tudo, mas quanto mais ferramentas você tiver, quanto maior for o seu repertório, né, provavelmente você tem uma maior chance de lidar com esses desafios. Então, eu vejo que o conhecimento ele é fundamental para isso, para que a gente tenha amplie o nosso repertório, para que a gente tenha mais ferramentas, para que a gente, inclusive, se sinta mais seguro e faça com que o nossa parceira ou nosso parceiro também se sinta mais seguro. Porque se você me olha, Emerson, e falar, caraca, nossa, ele não está sentindo o que eu estou sentindo, mas ele sabe o que pode acontecer. Ele sabe o que está acontecendo comigo. Então, isso naturalmente gera uma segurança para quem vai parir, para quem está vivendo um puerpério. Existe aí até uma questão de admiração, Fala, cara, olha só que bacana. Então a gente começa a mover toda uma engrenagem dentro de uma relação. Né? Então eu vejo o conhecimento assim fundamental. Eu preciso saber, o que é uma gestação, as características de cada trimestre, qual é o que é um parto, quais são as indicações absolutas de uma cesariana, quais são as fases de trabalho de parto, o que é o puerpério, baby blues, meu papel na amamentação. Isso tudo não é aprendido porque vem uma luz divina quando você vira pai, os anjos cantam e agora você é pai e você sabe de tudo isso. Não. Você precisa estudar, você precisa conversar, você precisa de conhecimento sobre o desconhecido. E o conhecimento, eu vejo que, para nós homens, dentro desse universo, ele tem um papel muito importante, Emerson, por ser uma ponte para a empatia. Por que eu falo isso? Porque a empatia, ela pode ser apresentada de duas formas. Uma, aquela inata, aquela que vem por uma identificação, por eu ter passado alguma coisa semelhante ao que você passou. De repente, sei lá, você é um pai solo, eu sou um pai... Opa, me empolguei. Você é um pai solo, eu sou um pai solo, e a partir do momento que você começa a contar a sua história, eu já me identifico com você, e falo, nossa, consegui empatizar. Isso não passa pelo nosso cognitivo. E existe a empatia que necessariamente passa pelo nosso cognitivo. E normalmente é nesse caso, por exemplo, da gestação, onde tem uma mulher que está gestando e nós não estamos gestando, nós não estamos sentindo nada. Então, se eu não estou sentindo nada que você está sentindo, como que eu posso alcançar, mesmo que de longe, mas o mais próximo possível, a sua experiência? É pelo conhecimento. E é um movimento ativo, é um movimento que necessita uma energia. Eu preciso me movimentar na sua direção. Então, eu vejo que o conhecimento ele acaba criando essa ponte para a empatia, e principalmente porque a empatia, dentro dessa parte mais sutil, ela está relacionada aos sentimentos. Empatia vem do grego empateia,
está relacionado com sentimentos, com emoções, e se uma parcela muito grande de nós homens foi, vamos dizer assim, podado dessa possibilidade de sentir, não de sentir, né, porque a gente sente, mas de reconhecer, de nomear e de demonstrar sentimentos e emoções, como que a gente vai ser empático? E aí algumas mulheres falam, mas ele só precisa ser empático. E eu fico pensando, nossa, talvez ela não entenda como uma parcela muito grande dos homens, esse só são léguas. E não é porque talvez ele não quer, é porque ele não tem conhecimento, não tem repertório e mora dentro dessa caixa que a gente já falou. Claro que isso não é uma justificativa, né? Mas acaba compondo. Então, terceiro pilar que seria a empatia, né? Então, o conhecimento também gera essa ponte para a empatia, que seria esse terceiro pilar, e é onde eu vejo que a empatia ela é um caminho, na verdade, né? É um exercício. Como eu disse, é um exercício que quando ela não vem de uma forma natural, por uma identificação ou por qualquer outro processo, ela precisa de uma energia, ela precisa de uma identificação, ela precisa de um policiamento, inclusive, né? E entendendo que a empatia não é a tentativa de se colocar no lugar do outro, porque isso nunca vai acontecer. É a tentativa de se colocar junto ao outro. De você, quando a pessoa está no buraco, você pegar e descer lá no buraco, sentar do lado dela e falar: nossa, que difícil estar aqui. Deve estar sendo muito difícil. Né? Como que a gente vai sair daqui juntos? Então, eu vejo que a empatia, cara, eu falo que o mundo com certeza precisa de mais amor, mas vitalmente necessita de mais empatia. Né? Se as pessoas fossem mais empáticas de verdade, se preocupassem de verdade, buscassem entender o porquê que o outro está agindo ou reagindo assim, ainda mais com as pessoas que a gente ama, né? Ainda mais dentro de uma gestação, de um puerpério, né? Fala, cara, por que você está falando assim comigo? Alguma coisa deve estar acontecendo. Você não me odeia, né? Você não quer o meu mal. Então, é uma chavinha, assim, né? Então, a partir do momento que eu tenho um amor como propósito, como essa força que me move, né? A cessão dessas emoções, sentimentos, eu tenho o conhecimento como base, como estrutura, né? Esse alicerce que vai me impulsionar, inclusive, para esse desconhecido. Eu consigo também empatizar, né? Estar junto com você. Existe uma grande tendência da comunicação também se tornar mais empática, se tornar mais transparente, mais assertiva. E aí eu trago a comunicação como esse quarto pilar. E a gente está falando aí nos maiores desafios da humanidade, que é justamente a comunicação. Acho que está nítido hoje, ainda mais nas redes sociais. Né? As pessoas não sabem conversar. As pessoas, os casais, enfim, não. A maior parte dos casais, enfim, das relações que eu vejo, a maior parte dos conflitos existentes nesses relacionamentos são pautados numa falha da comunicação. Né? Ou por violência, ou por falta de intimidade. Intimidade. E aí, trazendo para o recorte da gestação, parto e puerpério, que é um momento de total, né, tipo, complexidade individual e coletiva para essa família, se não tem intimidade, se não tem um espaço seguro e acolhedor para que as pessoas possam se comunicar, cara, fica muito difícil. Então, eu acho que talvez um dos grandes desafios para nós homens é entender que a comunicação ela não se dá somente de uma forma verbal. Tudo comunica. O silêncio pode ser o maior grito de uma pessoa, a expressão, uma respiração. Né? Daí eu chego em casa, pergunto para minha parceira, e aí, tá tudo bem, amor? Né? E aí ela fala, tá, mas ela tá assim, né? Não, tá tudo bem. É tensa ali, tipo, demonstrando vários símbolos que não está tudo bem, mas eu me prendo, você que disse, por que você não disse que estava mal? Né? Então, então, esses pilares, eu vejo que eles não são respostas, mas eles são norteadores, para que, diante dessa travessia do início da vida, a gente possa identificar aonde é necessário canalizar mais energia. Eu falta conhecimento, vou atrás de conhecimento. Tá rolando um conflito aqui, ela não me entende, eu não entendo ela. O que é? Falta empatia, falta comunicação, enfim. Então eu acho que esses são os pilares, né, que eu trago.
E para mim já são pilares da vida, na verdade, né? Que aqui a gente acaba, como eu vivencio a paternidade, trabalho com paternidade, eu chamo de pilares das paternidades, mas eu acho que a gente pode ampliar isso para a nossa vida também, para todos os nossos relacionamentos, como a gente existe nesse mundo, né? Muito bom, ó, ficou muito lindo essa sua fala sobre os quatro pilares. Achei muito bacana, né? Então, mais amor, mais conhecimento, mais empatia e mais comunicação efetiva, né? Verbal ou não, né? Uhum. Muito bom, acho muito importante. Eu acho que eu nunca tinha ouvido, né, de forma estruturada esse seu pensamento assim. Muito legal. Parabéns por trazer esses pilares e concordo com você, vendo e vivendo tantos anos a construção de novas famílias, né? Sem dúvida, esses pilares aí impactam nessa vivência. Mas fala um pouquinho para mim, Tiago, o seguinte: vamos traçar um paralelo com as reflexões de constelação familiar, né? Então, a gente está falando que é um período de transformação. Nós já avisamos para os marujos aqui que, além de ser um momento de transformação, os próprios papéis dos homens e das mulheres no mundo moderno também estão em transformação. Então, olha o tamanho da complexidade dessas coisas, né? Eu digo que é o homem do presente que foi criado pelo homem do passado, agora criando o homem e a mulher, né? A criança do futuro, né? Uhum. Olha, presta atenção nisso, né? Então, como evitar erros, como evitar repetir erros? Existe, você consegue ver isso, que tem um paralelo com a maneira que nós fomos cuidados, ou com as ausências das nossas vidas, ou com as atitudes, né, dos nossos pais, e isso se refletindo no cuidado, né? Você está conversando aqui com um homem que foi criado por uma mãe solo, e que não teve pai. Poxa, obviamente que certamente isso influenciou na minha construção, né? Assim, Uhum. como indivíduo, né? Uhum. E certamente influenciou e influencia na minha construção como pai, né? Assim, queria que você falasse um pouquinho sobre essa ótica, assim. Fala um pouquinho o que que você vê, o que que você sente disso. Uhum. Olha, é bem legal isso que você traz, né? O pai do passado, né? O pai do presente, né? E as crianças do Cuide. futuro, né? É, Cara, isso é muito louco porque, assim, né? Essa paternidade do passado, que ainda é do presente, né? Que é muito louco, né? Eu é, acho que é importante falar isso, né? Essa paternidade do passado, quando a gente olha para esse macro, ainda é do presente. Foram séculos forjando, né? foi. Essa paternidade. Né? Foram séculos. E então é uma estrutura muito sólida que está enraizada em todos nós, né? A gente veio desse lugar e agora a gente está passando por um momento, eu acho que de aceleração de uma transição da humanidade, né? Acho que Pode ser. impulsionada por redes sociais, por movimentos, né? Por tudo que está acontecendo, pandemia, né? Está acontecendo realmente aí uma velocidade muito grande das coisas, das transformações. E eu acho que um dos desafios é justamente acompanhar essa transformação pautada, acompanhar essa transformação e essa necessidade de transformação, entendendo que a gente ainda carrega esse peso. Né? Nós somos o legado ainda de toda uma construção das paternidades, né? Quando a Do gente olha para a passado. nossa história do passado. Verdade. Exato. Nós somos o legado. Então, qual é o legado que nós queremos deixar a partir de agora? E eu acho que essa geração de pais que está vindo agora, ela está vindo como uma, uma linha d'água, vamos dizer assim, na história da paternidade. Né? Um antes e um depois, talvez, dessa geração.
não podemos falar que... Acho importante falar assim, ó, já tiveram outros homens, outros pais ao longo da história, sempre teve, né, pais que, né, que a gente fala, agora são os caras, né? Não, gente, Não, não, calma, claro que não. a gente não tá aqui, tipo, né, descobriram a pólvora, né, na nossa geração. Não, mas eu vejo que existe no presente um movimento de homens grande e crescente, né, que está visualizando essa nova perspectiva. E isso traz muitos conflitos, eu vejo, né? Porque, principalmente por falta de referência, Emerson, sabe? Eu acho que a falta de referência paterna, a falta de referência para esse novo, né, entendendo que nós agora vamos ser as referências. E aí, como que eu sou referência sem uma referência, ou com uma referência tóxica, ou violenta, ou agressiva, que é uma referência, ou uma ausência, que é uma referência. Mas o Alexandre Coimbra Amaral, ele fala algo que é muito bacana, que por mais que você tenha uma referência negativa, uma ausência, enfim, isso não vai determinar a sua existência. Isso não vai determinar a forma que, inclusive, você vai paternar. Porque senão a gente estaria aqui negligenciando a incrível capacidade do ser humano de se reinventar. E trazendo como a paternidade pode ser esse gatilho de transformação, tudo isso se junta dentro de um processo atual complexo, cara, porque é isso, nunca vai estar bom. Pra gente, pra nossa geração agora, eu até brinco, me arrisco a falar que talvez a gente esteja vivenciando o momento mais difícil para ser pai. Por quê? Porque nada tá bom nunca. O de antes não serve. Eu estou atrasado em relação às demandas e às urgências sociais vivenciadas pelas parceiras, pelas mulheres, por quem realmente está sofrendo, está com a dor. Então, eu estou sempre atrasado. Aonde que eu fico? O que eu faço? Caraca, meu, e agora? Tipo, quem eu posso falar dos meus sentimentos? Aonde está o homem que está vivenciando a mesma coisa que eu? Então, eu percebo que está acontecendo meio essa transição, um dos maiores desconfortos seja esse, assim, né? De o cara falar, cara, nunca tá bom. Nunca tá bom. E olhando para o futuro, é esse desconforto que eu acho que vai gerar um legado positivo da nossa humanidade. Porque antes não havia desconforto. Antes não havia questionamentos. Antes os papéis estavam definidos, as cartas estavam dadas e era assim. E agora, a minha filha, as minhas netas, os meus netos vão ser frutos do meu desconforto. O fruto, né, dos questionamentos que eu estou sendo impactado nesse momento, de tudo que está acontecendo no mundo. Eu acho isso muito bonito. Eu acho isso muito bonito e, enfim, estou filosofando aqui, né? Às vezes a gente vai Perfeito, filosofando, às vezes não tem nenhuma linha de raciocínio, assim, meia linear, né? Mas é isso, Thiago. Eu fiz essa provocação e essa pergunta exatamente para esse tipo de reflexão, assim, né? Eu também vejo de forma muito esperançosa no futuro, sabe? Assim, eu acho que as coisas tendem a... Nós estamos vivendo as transformações, né? Assim, falando da paternidade, assim, ser pai há 2.000 anos atrás, e há 1.000 anos atrás, e há 500 anos atrás, teve diferenças nessas paternidades? Teve, mas o momento que nós estamos vivendo de agora, eu concordo com você. Assim, o pai de 2.000 anos atrás, se ele repetisse ali o que há 1.000 anos antes dele estava sendo vivido como paternidade, assim, eu acho que estava muito parecido. Eu acho que Ó, tudo ok, tá tudo agora certo, né? estava tudo certo, estava se repetindo aí durante milhares de anos, sabe? Uhum. Eu acho que daqui para a questão é que eu acho que nós estamos começando a viver essa transformação em função de tudo que eu disse lá no início, da mudança da sociedade, da mudança da mulher, né, Da entendeu? mulher. Quem é essa Isso é mulher? importante frisar, acho, né, Emerson? É, Desculpa te cortar. Porque, assim, a gente só está aqui falando sobre isso por causa dos isso, movimentos feministas. isso,
Né? E quando a gente Exatamente. fala movimentos, porque são muitos, né? Existe aí uma falta de conhecimento, inclusive, sobre o feminismo, né? Uhum. E são muitos feminismos, né? Porque são muitas causas, são muitas dores, né? Tanto que as mulheres pretas trazem, inclusive, outro conceito, que é o mulherismo, né? Então, e são esses movimentos que trazem esse desconforto e essa possibilidade de transformação. Né? Então, assim, não Exatamente. estamos aqui porque a gente é bonzão. Né? A gente foi aqui É. porque vem alguém nos cutucou, amigo. Vai, cara. Senão, bom, tchau. Né? Eu tenho liberdade sexual, financeira. Eu tenho a minha liberdade. Para que eu preciso de um cara para carregar mais um outro filho? Né? Então, a gente agora Exatamente. está com esse incômodo aí. Perfeito. Então, eu acho que assim, falando sobre isso, né, como evitar erros, né, que são transmitidos de gerações para gerações, ou o comportamento do seu pai, do seu avô, do pai do seu pai e tal. Eu acho que eu vi você falando sobre isso no vídeo. Acho que uma das grandes dicas, né, você vai viver a paternidade, dá uma Uhum. mergulhada na sua É. história, né? Assim, dá uma mergulhada na sua história, faça algumas reflexõezinhas e tal, do que você viveu, né? E a busca sempre de evoluir, né? Assim, Uhum. é tipo, o que eu posso fazer para evoluir nesse sentido, né? E a busca do conhecimento e da informação. Hoje a gente vive no mundo da democratização da informação. A Uhum. leitura está aí, livros, documentários, filmes, lives, tá tudo aí, tá assim. Uhum. Então, assim, mergulhar na sua própria história, eu acho que essa é uma dica brilhante que você dá, né? Homens, mergulhe um pouquinho na sua história ali, de como você viveu isso, como é que foi a sua paternidade, porque isso pode refletir e vai Uhum. refletir, principalmente quando você não souber o que fazer. Quando você não souber o que fazer, você vai repetir o que fizeram com você. Eu acho ótima essa sua colocação. E entendendo que isso é honrar os nossos pais, né? É isso aí. Até quem não teve um pai, porque talvez você é, Emerson, esse cara que você é também por causa dessa ausência. Isso não é Sem dúvida. romantizar, né? Eu não estou romantizando Exato. aqui e É. validando e autorizando um abandono, né? Uhum. Mas isso impacta você também. Então, como que você pode honrar esse ser que de repente te abandonou? Honrar não no sentido de falar, nossa, obrigado por ter me abandonado, né? Mas, cara, né, de honrar uma história de família. É. Você veio de um lugar, nós viemos de um lugar que veio do nosso Exato. pai, que veio do nosso avô, que veio da nossa família. De repente, o nosso pai cagou, né? O nosso avô cagou, mas a gente faz parte, né, de uma história, de uma ancestralidade. E quando a gente faz isso, né, se propõe a fazer diferente e melhor, a gente está honrando. Né? Existe um entendimento assim que eu acho errado, né? De quando eu quero honrar o meu pai, eu vou ser o pai que meu pai foi para mim. Não, não, né? Por mais que ele seja muito importante, tenha sido muito bacana, mas é sempre melhor, né? Sempre quais foram as lacunas. Isso não Isso, quer dizer que ele exato. tenha sido ruim porque você é melhor. Não é que é melhor em relação a ele. Não é porque quando você se propõe a fazer melhor, você está falando que o outro foi pior. Mas porque a gente está vivenciando a humanidade, a tendência é uma evolução. Então, cara, o que eu posso fazer de melhor, né? O que eu posso fazer de melhor? Perfeito, muito bom. É isso, o mundo muda, a sociedade muda, né? Uhum. E esses papéis vão se reorganizando e tal, né? Muito bom, essas reflexões foram excelentes. Mas agora vamos entrar numa parte importante desse bate-papo aqui. Obviamente, todos nós sabemos que nós vivemos num mundo, numa sociedade que tem uma história machista, né? E falar, e refletir, e dialogar sobre gravidez, parto e pós-parto tira o homem moderno do lugar de protagonista e do centro das atenções, né? Uhum. Então agora eu quero que você reflita comigo um pouquinho, de forma resumida, né, sobre isso. Agora vamos entrar em três grandes experiências da vida humana, onde o homem, o sempre dono da atenção, né, é um, um mero coadjuvante, né? Nós somos
coadjuvantes. A protagonista na gravidez é a mulher. A protagonista no parto é a mulher. A protagonista ali no puerpério também, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, então, né? De uma forma mais resumida, porque o tema é puerpério, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre essas relações durante a gravidez, o pai ali, a gravidez. Eu vi você falando sobre, pô, seu papel, crie condições para que a mulher seja essa protagonista que o doutor Emerson está falando aí. Então, fala um pouquinho sobre gravidez, depois sobre só o parto, aí falamos um pouco mais longamente sobre o puerpério, mas não poderia deixar de ouvir você sobre a gravidez e sobre o parto. Resumido. Legal. É interessante essa ideia do protagonismo do coadjuvante, né? E ainda indo até para o universo, né, cinematográfico, né? Usando essas palavras, normalmente quem ganha um Oscar de melhor ator, de protagonista, é porque também teve um grande coadjuvante para interagir. Exato, exato. E o melhor coadjuvante, quem ganha um Oscar de melhor coadjuvante, é Claro. porque também teve alguém para interagir ali, que normalmente foi o protagonista. Então eu vejo que não é maior e melhor, pior, né, o mais importante ou menos importante. Os dois têm importância. A questão é quem que merece, não é questão de merecimento, mas quem que necessita de foco, né? E durante a gestação, parto e puerpério, quem é o foco é quem vai parir, é quem está vivendo esse processo. Então, acho legal a gente pensar nesse sentido, porque muitos homens se sentem desconfortáveis justamente estando nesse papel de coadjuvante, né? Essa perda do protagonismo é a perda, é descer do pedestal, é sair desse Exato, topo, né? É sair exato. desse lugar de admiração, de veneração, né? De autoritarismo, de imposição. E dentro do meu entendimento, inclusive conversando com outros homens, estudando, mas olhando para a minha própria trajetória, isso foi uma das coisas mais desconfortáveis que eu pude vivenciar e que eu percebo nos outros homens também. A perda do protagonismo, né? Como a gente falou, justamente essas construções das masculinidades socialmente nos coloca nesse lugar. E a partir do momento que eu perco esse protagonismo, eu perco privilégios. E perder privilégios dói, né? E, cara, isso é muito louco, porque acaba conscientemente ou inconscientemente sendo gatilho para vários conflitos, tanto individuais quanto nesse relacionamento. Porque o cara não sabe o que está acontecendo. Trazendo para mim a realidade. A gestação da Yara, lindo, maravilhoso, parto, a Bruna pariu, eu falei, meu, que mulher é essa? Olha a potência disso. Eu me reapaixonei pela Bruna, né? Então eu saí de um parto, cara, fascinado, mas assim, apaixonado e admirando. A minha filha estava muito feliz que a minha filha tinha nascido, assim, né? Falava, nossa, olha que incrível. Mas ao mesmo tempo eu olhava para a Bruna e falei, oh, meu, que mulher é essa, brother? Tipo, olha isso, né? Aquilo explodiu assim meu coração. Só que da Bruna não, para mim, em relação a mim, porque o foco de atenção era naturalmente a Yara, né? Um ser tinha nascido ali, a filha, né? A gente entende, né, hoje, né, a esterogestação, que é essa fusão, né? Essa fusão tão grande entre o bebê e a mãe, que às vezes não, nem essa mãe, esse bebê não consegue reconhecer, né, o seu próprio corpo, a extensão do corpo um do outro, né, uma coisa muito louca que acaba rolando ali fisicamente, psicologicamente, energeticamente, enfim. E eu falava, cara, e eu aqui, né? E eu, né? Eu até escrevi um texto um tempo atrás chamado E eu, né? E eu? Porque é tipo, e eu, né? E ao longo do puerpério, do primeiro puerpério, eu percebi que essa perca do protagonismo foi a raiz de muitas coisas. Porque eu começava a tentar chamar atenção, né, de alguma forma, eu começava. E aí, essa tentativa de chamar atenção, às vezes eram com brincadeirinhas, eram com piadinhas, ou às vezes era com uma cobrança, por exemplo. Então, hoje eu entendo, olhando para trás, eu falo, nossa, né, tipo, que viagem, né, tipo, totalmente. Mas era o que eu apresentava, era o que eu tinha naquele momento para oferecer e foi importante para eu olhar.
mas é algo comum que acontece. Né? Para mim, um dos principais desafios que os homens vivenciam com a chegada de um filho, de um bebê, é a perda do protagonismo. E lidar com isso, lidar com esse luto, porque é um luto, é uma perda. E voltando do Alexandre Cunha Amaral, né, que eu acho que cabe bastante, ele traz uma ideia muito bacana que ele apresenta no curso dele, eu apresento isso também nos meus cursos, que é um gráfico, né, onde existe uma linha da vida, né, linear, e existe uma curva de aquisição e uma curva de perda. E essa curva de aquisição e de perda, elas permanecem espelhadas ao longo da vida. Sempre que eu ganho uma coisa, eu perco alguma coisa. Sempre, né? Então, um bebê que está dentro da barriga, ele nasceu, ele ganhou a vida, ele está respirando, ele veio para o mundo, mas ele perdeu a segurança, o calor, a nutrição. Chega um filho nas nossas vidas, a gente descobre um amor, para alguns, outros não, né? Mas enfim, para mim, no caso, né, tipo, foi uma coisa muito positiva. Mas eu também perdi liberdade, autonomia. Então, sempre que a gente ganha uma coisa, a gente perde outra. E lidar com a perda dentro da nossa sociedade machista, patriarcal, o homem lidar com a perda é muito difícil. Lidar com esse luto é muito difícil. Então, como assim eu não tenho mais minha parceira? Como assim a gente não tem mais liberdade, autonomia? Como assim eu não tenho mais a minha cama? Como assim eu não tenho mais carinho? Como assim eu não tenho mais... Né? Então, isso tudo, às vezes, leva tempo para elaborar, principalmente se esse cara não tem conhecimento, não tem uma rede de apoio para que ele possa conversar, para que ele possa, né, falar ou ser ouvido, ou ouvir outras histórias. Então, essa perda do protagonismo, que é um luto, né, que é entrar em contato com esse desconforto, no meu entendimento, é um dos principais desafios das paternidades. É um dos principais desafios das paternidades e gatilho para vários outros conflitos. E frustrações, né? Às vezes, Frustrações, exatamente. dificuldades Tudo. de se colocar nesse lugar, né? É. Mas, E acho uma parada muito louca, assim, é a tentativa de resgatar algo que era antes, sabe? Porque dentro da relação, né? Então, aqui dentro da nossa relação, né? A referência é o que era antes, e o que era antes nunca vai voltar, porque não existe não mais o existe antes. mais. Né? E o que vai ser a gente também não sabe, mas como antes, dentro desse processo psíquico, era legal, né? O relacionamento, o sexo, a troca, né? O tempo disponível, a disponibilidade para cada um era a referência, né? E eu não tenho mais isso, nossa, dá uma bugada na cabeça do cara, assim, sabe? Exato. Certamente. Ele tem que ficar muito atento a tudo isso, né? Entender que iremos todos passar, né, Uhum. por essas adaptações, né? Assim, eu acho que dar consciência de que isso existe, né? Eu acho que papos como esse aqui são muito ricos, né? É, falar um pouquinho, Tiago, sobre literalmente, né, ali a partir do momento que vão para casa uma nova mulher, um novo homem, só que novos, recém-nascidos, né? Todos eles recém-nascidos, né? Porque essa frase assim, nasce uma mãe, nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce uma família, nasce... Não, pera um pouquinho. Não é bem assim, não. Calma. Né? Assim, vai nascer dali para diante, né? Então as coisas não acontecem num passe de mágicas, né? Então vai para casa uma mãe que acabou de nascer como mãe e um homem que acabou de nascer como pai, né? Então entender que esse momento é um momento de transformação, que cada família vai viver isso de uma forma. Em algumas situações eu vejo uma adaptação muito mais fisiológica à maternidade, à paternidade. E em outras situações, eu atendo no mesmo dia, Tiago, assim, eu atendo um casal, 15, 40 dias pós-parto, 2 meses pós-parto. Fica claro, um casal se adaptou de forma muito fisiológica a essas transformações, essas nuances Uhum. todas e tal. E outro casal com muita dificuldade, sabe? Porque isso tem a ver com quem você é. Tem a ver quem é esse homem e quem é essa mulher.
com toda a história pessoal, a história de vida, como é esse relacionamento. Culturas Então, familiares. claro, no momento do pós-parto, tudo fica mais sensível e tudo fica mais claro, né? Então, eu acho que dar esse olhar, né, do tamanho da importância que nós demos aqui hoje, falando sobre o puerpério, né, dando essa dimensão mais estendida dele, né? Os homens precisam de saber que o puerpério não é 45 dias sem transar, não. Pelo amor de Deus, mano, estamos em 2021. Então, precisa de saber que é um período da vida, né, da mulher e que ter um parceiro conectado com todas essas transformações, respeitando o seu lugar, né, nesse momento, né, certamente faz dessa experiência do puerpério, da transformação da mulher em mãe, numa experiência mais positiva e mais saudável, né? Então, foi muito bom todas essas reflexões que nós fizemos aqui. Ó, normalmente eu peço no final, Tiago, algumas dicas, né? Assim, mas eu fiquei sabendo que você não gosta de dar muitas dicas, não. Dica, esse negócio de dica é furada, porque cada uma de um jeito, cada cultura, cada ambiente, cada cidade, cada estado do Brasil. O Brasil é muito grande, né? Mas se você pudesse, eu acho que as 4 grandes dicas, né? Então eu vou dar as minhas, eu vou roubar as suas. Então, se eu pudesse dar algumas dicas para os homens viverem, então, a paternidade, o puerpério, né? Desenvolvimento de sentimentos como o amor, né? A busca do conhecimento, né, do que você está vivendo, né? Seja ali na gravidez, sobre o parto e depois sobre o pós-parto. Empatia, né? Eu acho que fundamental, né? E uma comunicação também efetiva, né? Isso. Eu acho que os seus pilares aqui fecham muito bem como grande 4 dicas para isso. Mas eu queria te ouvir um pouquinho aqui nesse final, o que você gostaria de falar para Legal. todos esses homens que vão passar por aqui. Espero que as esposas, que as mães aqui copiam o link aqui e mandem para os pais, para os futuros pais ou para os pais que estão vivendo ali o puerpério, né? Fala aí um pouquinho você. Legal. Bom, para os homens, né, que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo, procurem uma rede de apoio masculina ou criem uma rede de apoio masculina. Eu vejo que isso é fundamental. Essa é a principal proposta do projeto Ninho Materno, na verdade, né? Ser ou criar, fomentar redes de apoio masculinas, redes de apoio paternas, porque são esses espaços seguros, éticos, acolhedores que a gente pode entrar em contato com outras realidades, né? Com outras experiências, né? De tanto de haver identificação quanto a descoberta de coisas que a gente não sabia e um lugar onde a gente possa pedir ajuda. Então, rede de apoio, no meu entendimento, é muito importante. A gente fala rede de apoio normalmente atrelado, né, ao universo materno, né, porque é algo que as mulheres construíram ao longo da sua história. E eu vejo cada vez mais forte a importância de nós homens construirmos uma rede de homens, aqui sempre pautados, obviamente, né, no respeito, na pluralidade, na diversidade, no respeito às múltiplas manifestações das masculinidades, né, e os pilares da paternidade, claro, atravessando tudo que eu faço. E os cursos, né? Já que eu estou aproveitando aqui, a dica, né? A dica, eu tenho uma dica que é para quem tem interesse, está vivenciando aí a gestação ou está querendo engravidar, né? Tem muitos homens tentantes já participaram dos cursos, que eu acho muito bacana. Então tem o curso Gestação e Parto para Homens e tem o curso Puerpério para Homens. E agora a gente vai estar retomando esse final do ano com o Papcast, que é o podcast do Projeto Homem Paterno. A gente vai estar na segunda temporada. Então, acho que essas serão as dicas aí que eu não gosto de dar, mas essas dicas eu tenho que dar, né? Porque é do meu trabalho. Muito bom, muito bom. Ó, esse bate-papo aqui me inspirou a retomar um projeto que nós tínhamos no Instituto Nascer pré-pandemia. No Instituto Nascer tem um auditório
grande para 100 pessoas, dentro do Instituto Uau, Nascer, 80 legal. pessoas, e ao lado tem uma cozinha gourmet para 30 pessoas, 35 pessoas, com uma mesa super grande e tal. E nós já havíamos construído um projeto de encontro de homens, né? Lá vamos retomar agora os encontros de mães, de mulheres já né, no puerpério, né? Já tem os encontros das gestantes, né? E eu queria ali naquele espaço criar um momento de diálogo entre os pais, entre os homens durante as gestações e depois, quem sabe um grupo de homens, né, grávidos, né, ou seja, com as esposas grávidas, e depois esse grupo se é, é, multiplicar até o puerpério. Então, acho que eu vou resgatar esse projeto, ainda mais depois de ouvir você falar da importância dessa rede de apoio masculina. Se fala muito, muito, muito pouco mesmo Uhum. sobre esse tema, e foi muito bom a gente trazer esse tema aqui, né? E agradeço você pela participação brilhante e muito feliz de ter você aqui, tá bom? Valeu, cara. Faça, porque a IBH, eu fui 3 vezes da curso em IBH, quando os cursos ainda eram presenciais, e eu vou te dizer que sempre foram turmas incríveis, com muitas trocas, então eu percebo que tem um público de homens aí em BH que vão abraçar, assim, fortemente essa iniciativa do Instituto Nascer. Então faz, cara, porque sou suspeito aí, eu gosto muito aí de BH, né? E eu conheci grandes homens aí, grandes pais aí.